Grande Boi, grande André Montreiro. Tudo bem, Boi? Reribicudo, Eliane, Elo Carvalho, Xavier, boa noite todo mundo. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais um pouquinho a Mari já entra. Grande Boi, grande André Montreiro. Boa noite, Boi. Oi, Mari, boa noite. Deixa eu abrir aqui. Marcela Sguila, minha esposa. Boa noite, Mar. Oi, Mari. Oi, Tudo bom? tudo, e você? Tudo. Tô sofrendo um pouco com frio aqui. Eu também. Tá bom o Mesmo meu dentro de casa, áudio? tá bom sim. E o Senão meu? eu coloco o fone. Não, tá bom sim. Acho que eu vou pôr. Tá. Manu Alvim, boa noite, tudo bem? Eu vou dar uns 30 segundos, um minuto, Mari, para o pessoal entrar Tá, te e aí a gente espera aí. começa a bater papo. Gislaine Cristina, boa noite. Ó, o André tá falando que você é uma boa profissional. Ah, Graças a ela, o nenê dele continua no peito. Para mim obrigada. também, viu, boi? Graças a Mari, a gente continua amamentando aqui. Se não fosse ela, não sei o que seria de nós, não. Até Aninha, boa noite também, seja bem-vinda. Aí, a Manu Alvim tá falando que é a melhor doula do universo. Tá com moral, hein, Mari? É, eu falo que eu só ajudo, eu não tô acordando de madrugada, eu tô dormindo a noite toda aqui. Mérito É, não todo com os nossos delas. filhos, né? Com os seus você deve estar. As minhas já dormem a noite toda já. Já dorme direto? Mari, vamos bater papo então? Vamos. A gente já esperou o pessoal entrar, então acho que a gente já pode começar. Então, queria dar boa noite para todo mundo que está aqui presente, agradecer a presença, o prestígio que estão dando para a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Spadoni. Eu convidei a Mari para esse bate-papo por diversos motivos. Primeiro, pela competência dela, a gente contratou o serviço da Mari, foi super bacana para a gente. E agora, no Agosto Dourado, é um mês em que fala-se muito da amamentação, né? Então, é um tema super relevante, sempre tem dúvidas, sempre tem informações importantes e sempre tem novidades também. Então, a ideia de trazer a Mari aqui para conversar foi isso, foi falar um pouquinho sobre a amamentação, falar de uma forma mais técnica, né? Se para quem estiver aqui participando e tiver dúvidas e quiser tirar também, sinta-se à vontade, através do chat ou até pela caixinha de perguntas e respostas. Então a ideia desse bate-papo é isso, a gente conversar sobre a amamentação e trazer um pouquinho da amamentação para o contexto da primeira infância. Léo, Certo, os Mari? comentários não estão aparecendo pra mim, então qualquer coisa você me fala. Pra mim, os Tá bom, eu comentários vou te estão falando. travados. Tá, eu não sei por quê, porque para mim tá liberado aqui. É, pra mim não tá, não. Mas não tem problema. Tá, Não faz. tranquilo. Quer falar um pouquinho de você, Mari? Posso. Meu nome é Mariana Prata, eu sou consultora em amamentação desde 2012, mas sou farmacêutica de formação desde 2006. Sou mãe de duas meninas de 8, de 9 e 11 anos. E é Legal, isso. bacana. Mari, eu comentei agora da primeira infância, né? Existe uma lei que é a Lei Federal 13257, ela é conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. E aí essa lei, dentre diversas coisas, ela vai definir o que é a primeira infância. Então, a primeira infância é o período que compreende os 6 primeiros anos completos da criança. Uhum. E aí o Marco Legal da Primeira Infância traz a questão da amamentação como assim, a orientação para a amamentação como uma obrigação das entidades ou dos hospitais, né, que realizam o parto daquela criança. Uhum. Dentro desse contexto, assim, para você como consultora,
qual que é a importância do aleitamento materno? É gigantesca, né? A gente já tem inúmeros estudos dos benefícios da amamentação, da quantidade de doenças que podem ser prevenidas e evitadas pela amamentação, né? De favorecer o desenvolvimento psíquico mesmo da criança, né? Todo o cérebro mesmo, a parte física também. E a questão de saúde pública, que crianças amamentadas ficam menos doentes do que as crianças que não são amamentadas. Então, assim, não dá nem para mensurar, né, os benefícios da amamentação. Interessante. A amamentação ela é conhecida também por trazer para a criança toda a carga de anticorpos que a mãe produz, né? Então ela já fica, ela acelera esse processo de imunização, né? Quando a gente amamenta, a gente libera no leite os anticorpos que a gente está tendo contato, né? Então, assim, cada criança vai receber os anticorpos que a mãe ali está em contato, tudo isso. Quando a gente beija o bebê, a gente recebe na boca as bactérias que estão no rostinho do bebê, também libera anticorpos para essas bactérias específicas, né? Na areola da mãe tem receptores para a saliva do bebê, que vão receber informação do que o bebê está necessitando naquele momento. Então, é um leite muito personalizado, né? E por mais que as fórmulas tenham 1000 vitaminas e minerais, essa parte de anticorpos a gente não consegue reproduzir, é impossível. É matéria viva mesmo, o leite é vivo. E mesmo essa informação assim, essa informação em tempo real, né, de que tipo de nutrição que o bebê precisa receber naquele momento, também com a fórmula é mais difícil, né? Até dá para Sim, a adaptar, mas gente isso tem leva um de tempo 0 a maior, 6 né? meses, de 6 a 12, né? A partir de 12, enfim, não é Perfeito, tão específico. perfeito, perfeito. Mari, por que que você, assim, escolheu se tornar consultora de amamentação? Eu fui escolhida, eu não Hum, escolhi. Eu tive a Elo prematura, né? A Elo nasceu de 35 semanas e ficou na UTI. E quando ela nasceu, eu tinha muito sonho de amamentar, assim, né? Eu não sonhava tanto com o parto, mas a amamentação para mim era uma coisa muito importante. E aí ela nasceu e foi para UTI e eu não tive ajuda nenhuma quando ela nasceu, né? E eu falei, gente, o que eu faço agora? E na época não tinha Facebook, as informações não estavam tão fáceis como são hoje. E aí eu comecei a pesquisar o que eu tinha que fazer e por, assim, dedução, eu comecei a estimular de 2 em 2 horas enquanto eu não estava com ela, né? E eu falei, se eu tivesse com o neném, ele ia estar mamando. E aí eu fiz isso. E a amamentação deu certo, assim, por mérito total meu, porque eu me esforcei, mas passei muito sufoco que não precisava ter sido assim se tivesse ajuda, né? E aí, quando eu tive a Isadora, eu já tinha bem mais informações e começou a machucar meu peito nos primeiros dias. Eu acabei introduzindo chupeta, enfim. E aí eu fui buscar ajuda em São Paulo, porque aqui não se sabia, né, desse trabalho, nada. E aí eu comecei, já trabalhava no hospital, comecei a trabalhar com amamentação lá, vendo que as mulheres não amamentavam, desenvolvi um projeto para a prefeitura de Mariporã. E aí, quando eu vi, já estava muito envolvida e acabei entregando meu cargo em 2012 para trabalhar só com isso mesmo. hoje você está inteiramente dedicada à amamentação Totalmente. E a maternidade. e à maternidade, claro. Deixa eu só dar um boa noite aqui para Soraya Tessaro, que entrou aqui. J. Lucas Mâncio, boa noite. Mari Arruda, a Mari Ledier, boa noite, Mari, tudo bem? Pottsburger Atibaia, Camila Vilela. Aqui o Alan, de novo, aqui prestigiando a gente. A Jéssica Borzani, a Jéssica também se conhece, né, Mari? A Jéssica Borzani. Sim. A Camila também. A Camila também. Andréia Nicotra. Constantino Fernandes também está por aqui. Legal. Mari, ainda tem, assim, ainda é um tema falar sobre a amamentação? Ainda é um tabu falar sobre a amamentação? É incrível, porque tanto é um tabu falar quem quer amamentar, como quem não consegue amamentar, né? Então é Uhum. um assunto que pega muito no emocional das mulheres. E apesar da gente ter a recomendação da Organização Mundial de Saúde para amamentação prolongada, as mulheres são muito julgadas quando elas amamentam a partir de 1 ano, né? Ai, criança grande, que feio, né? E a gente ainda se sente constrangida de amamentar em lugares públicos, né? Muitas vezes por causa de piadinhas ou até olhares
enfim, então ainda é um tabu para todo mundo. E assim, e a mulher que eventualmente não consiga amamentar, porque pode acontecer também, ela às vezes até dentro da própria família acaba sendo vítima de algum tipo de, não sei se é preconceito a palavra, né, mas de discriminação, né, como se ela fosse uma fracassada, né? Eu acho que a gente já se cobra muito, né? Porque, óbvio, toda mãe quer o melhor para o seu filho e quando ela deseja amamentar e não consegue por algum motivo, ela já se sente muito mal com aquilo, né? E às vezes acaba se sentindo atacada com alguns comentários ou até às vezes a gente faz um post, sabe, sobre a importância do leite materno, sempre aparece alguém falando: "Ah, mas eu não amamentei, meu filho tá aqui, tá bem, super saudável", né? Então é um assunto que pega muito no psicológico mesmo. E a gente se cobra, toda mãe quando amamenta, a gente vai no pediatra, o coração bate forte, né? Torcendo Sim, para estar tudo bem, para o bebê ter engordado, tudo, né? Então qualquer comentário que faz, às vezes quando alguém julga ou alguém acusa, e a gente se sente mal por isso. sim, sim. É, por que que é importante fazer a amamentação prolongada? Ou seja, depois que o bebê já passou pela introdução dos alimentos sólidos, né? Por que que é importante prolongar essa amamentação? O leite materno é o principal alimento até 1 ano do bebê, né? Ô Então a Mari, gente só para você saber, se eu acho que deve ser José Ferraz Ferreira, deve ser o seu pai, né? Tá te dando um super oi aqui também. é meu pai. Então, a partir dos 6 meses, a gente inicia a introdução alimentar. E é introdução alimentar. Não é que o bebê, quando faz 6 meses, ele começa a se alimentar e comer e dá tudo certo, né? É um processo. Tem bebês que demoram muito tempo para se adaptar à nova forma de alimentação. E o leite continua sendo o principal até 1 aninho. O principal alimento. A gente precisa ainda de um suporte maior de ferro, de proteína, e por isso a gente introduz os alimentos. Mas o leite ainda é o principal. E aí, depois de 1 aninho, o leite passa a ser complementar à alimentação sólida, né? A comida. Então, ainda continua sendo fonte de cálcio, de vitamina A. Isso até os 2 anos, ele é muito importante ainda na alimentação da criança. Mas o leite nunca fica fraco, nunca vira água. Então, enquanto for bom para a mãe, para a criança ser amamentada, deve continuar assim, né? A mãe tem que ser apoiada nas decisões dela. Legal. Essa até é uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas eu vou antecipar então. A amamentação, ela, ela é um assunto só de mães ou o pai tem o pai ou parceiro, né? Não precisa ser necessariamente ser pai, mas o Sim, parceiro tem algum papel na amamentação também? enorme, enorme. As mulheres precisam de muito apoio para amamentar, tanto apoio prático mesmo no dia a dia, porque a gente fica ali muitas horas com aquele bebê, né? A dedicação é enorme nesse início. E a gente precisa de tudo, de alguém que vai dar comida pro cachorro, de alguém que vai pôr a comida no varal, enfim, vai ver se a mãe tem o que comer. Então, muitas vezes é o parceiro que acaba fazendo esse trabalho, né? Junto com a mãe. E tudo, levar água. E aí o pai pode segurar o bebê depois que amamenta, né? Trocar o bebê enquanto a mãe come alguma coisa, enquanto ela toma um banho, enquanto ela descansa. O apoio é tão importante quanto o trabalho da amamentação em si, né? E mesmo depois, durante mais para frente, quando a gente já não precisa tanto de ajuda, assim, no apoio do ato mesmo de amamentar, né? Porque é comum as mulheres se sentirem desmotivadas pelos próprios parceiros, né? Quando o bebê chora, dizer que é fome, dizer que ele tá mal acostumado, só calma com você é por causa desse peito aí, né? Ah, se você desse uma madeira, eu podia ajudar. Então, a gente também se sente julgada pelas nossas escolhas. Então, também é papel do pai apoiar, porque afinal o pai também quer o melhor para o bebê, né? Sim, claro, claro. É, e assim, do trabalho que você tem feito, você já deve ter atendido muita gente, né? Muitos casais. Quais são os principais desafios que você percebe assim para a mulher amamentar com qualidade? Olha, eu acho que muitas vezes é a falta de informação mesmo. A falta de preparo, né, para a demanda que é um recém-nascido. Que por mais que a gente fale, nossa, dá trabalho pra caramba, a gente não tem noção até a gente ter um recém-nascido em casa. Né? A Uhum. gente, por mais que as pessoas falem, a gente só sabe a hora que a gente passa mesmo. Assim, é um trabalho surreal mesmo. Né?
E não é toda mulher que está preparada para passar por esse momento, sabe? Às vezes a gente fica tão envolvida com questão de enxoval, de parto, e se prepara para o parto, e faz um monte de coisa para o parto, e a hora que leva o bebê para casa, a gente toma um susto, né? E fala, nossa, mas não é possível, não dorme no berço? Não, não dorme no berço, né? É assim mesmo, não dorme. Sim. Né? Ah, chora muito, ah, mas quer mamar toda hora, né? E às vezes a gente fica querendo resolver problemas que não são problemas, né? São coisas de bebê normal mesmo, né? De um recém-nascido. Então, isso com certeza, a falta de informação é gigante, pesa bastante mesmo. E aí, os problemas práticos do dia a dia mesmo, né? A dor para amamentar, né? A dificuldade de posicionar o bebê, e que não deixa de ser falta de informação, né? Porque se a gente tivesse Uhum. essa orientação desde a maternidade, os problemas seriam bem menores. Sim. Assim, o começo da amamentação, da nossa amamentação aqui do Mateu, né, que nasceu agora no final de maio, eu percebi que existia muita dor. Isso eu percebi que, assim, durante quase que um mês existiu dor. Algum grau de dor existiu, né? Isso é normal, enfim. A maior parte das mulheres acaba desistindo por causa da dor, né? Pesa demais você fazer 6 vezes por dia, no mínimo, assim, né? 8, 12 vezes. E saber que aquilo vai doer. E aí o neném começa a chorar, você já fala, ai meu Deus, que vai querer mamar, né? Então isso pesa muito na hora de desistir. Mas não é para doer, né? O natural é que não doa. A gente sempre precisa ver o que está acontecendo. Tanto é que quando a gente busca auxílio e age, né, e corrige a pega do bebê, o alívio da dor é imediato. Pode não passar Uhum. 100%, mas a gente tem um alívio imediato mesmo. Então a gente precisa de ajuda e de informação para ver o que está acontecendo, né? Com essa dupla aí que não está tão bem ajustada. Legal. Mari, deixa eu dar boa noite pro pessoal que entrou. Maria Silva Prata Ferreira, imagino que seja da sua família Minha também. mãe. Sua mãe, legal. Gessiane Cristina, Aline Galasso, boa noite, sejam todos bem-vindos. Thaís Skog. Ó, a Marcela, minha esposa, está dizendo que o marido dela ajudou bastante ela na amamentação, hein? Então eu tô Ai, que ganhando bom. pontinho aqui. Andy Turella, não conheço. Leonardo, grande Léo Todasso, tudo bem? Adão e Bibiano, boa noite também, bem-vindos. Mari, a gente, assim, nesses primeiros meses de vida do recém-nascido, uma coisa que eu tenho percebido, claro que cada casal vai agir de uma forma diferente, né? Mas uma coisa que nós temos sentido aqui é o seguinte: às vezes é difícil de interpretar o que a criança está tentando dizer pra gente. Então, acontece sim, de, em alguns casos, a gente diz, olha, vamos tentar amamentar, porque pode ser isso o motivo do choro dele. Se não for esse o motivo do choro dele, é um problema fazer essa amamentação, essa tentativa? Nenhum, porque na verdade a amamentação nesse início ele resolve 90% dos problemas do bebê, né? Então tá com dor, vai mamar, tá com fome, vai mamar, tá com sede, vai mamar, tá com sono, vai mamar, assustou, vai mamar, tá com medo, vai mamar, então assim, tudo, né? E realmente a gente fala que só tá com dor mesmo, o bebê, quando ele não quer nem o peito, porque às vezes o bebê chora e nem no peito ele pega, né? Aquele choro, mesmo sentido. Aí a gente fala, nossa, acho que é cólica, acho que tá com dor, né? Mas realmente a gente não sabe o que é. E a amamentação ajuda nesse início o bebê se organizar. E conforme o bebê vai desenvolvendo o cérebro, né, o emocional dele, né, ganhando maturidade, ele vai aprendendo a resolver as questões e lidar com as questões de outras formas. Então, você vê um bebê que de repente tem 6 meses e está chorando, a gente balança, consola e ele fica, né? Ele para de chorar, presta atenção, às vezes você canta uma musiquinha, enquanto um recém-nascido não consegue fazer isso. Ele vai acalmar mesmo só no peito. Então, assim, não é um problema. A gente não tem obesidade causada pelo leite materno, por exemplo, né? É saudável. Era essa a minha próxima pergunta. Então, assim, existe, vamos chamar de, né, excesso de amamentação? Não. Não existe excesso de amor. Não tem problema. Então, mesmo se o bebê ficar super gordinho, depois a hora que começa a engatinhar, ficar mais ativo, vai emagrecer e tudo bem, né? É diferente um bebê ficar gordinho de leite materno do que ficar gordinho de açúcar e farinha. Ó, a Marcela mandou aqui uma pergunta pra gente. Quando o bebê tá com cólica, a gente pode amamentar? Pode, deve, né? A gente fala que o TT é analgésico também.
Então, além de ajudar nas dores, né, de todos os tipos de dores, até vacina do bebê, a gente, quando amamenta, favorece os movimentos peristálticos do trato gastrointestinal do bebê, né? Então, favorece a movimentação do estômago, intestino, e aí empurrar esses gases que estão incomodando ali, o cocôzinho, tudo. Então, pode amamentar. E aí isso pode acabar até aliviando a dorzinha que ele estava sentindo, então. Sim, sim. Existem, assim, tem diversas teorias a respeito de como cuidar dos nenéns nesse começo, né, nesses primeiros 4, 6 meses. Tem alguns processos, umas teorias super rígidas em termos de rotina, né? A Tracy Hogg é muito famosa por isso, eu até li o livro da Tracy Hogg sobre isso, que ela é conhecida como a encantadora de bebês, né? Mas aí ela determina lá uma rotina hiper rígida, com uma amamentação a cada 3 horas, o bebê não pode dormir nesse intervalo, tem que fazer atividade. Como é que você enxerga tudo isso? Eu enxergo que a gente precisa de mais conexão e mais disponibilidade com o bebê e menos regras, né? Então, assim, o que vai funcionar numa casa pode não funcionar na outra, né? O que vai funcionar para uma família pode não funcionar na outra. O que vai funcionar para um filho não funciona no outro, né? Uhum. Então, a gente tem bebês, assim, que mamam e você coloca no berço e o bebê fica ali numa boa, né? E tem bebês que precisam de muito colo, muita atenção, muita amamentação. Isso não é um problema, né? Pelo contrário, se a criança nasce com essas necessidades satisfeitas, se sentindo segura, sentindo que quando ela precisa, alguém vai socorrer, né? A mãe, o pai vai socorrer, ela vai crescer mais segura, né? Vai se sentir bem melhor. A gente tem alguns estudos já que dizem que o bebê que é deixado chorando no berço, ele para de chorar porque ele vê que não adianta, que ninguém vai socorrer. Então é muito triste isso, né? Imagina, eu tô Uhum. com medo, mas não adianta que ninguém vai vir mesmo. Sim, sim. Então, assim, não tô dizendo que ela é errada, né? Às vezes pode dar certo para algumas famílias, mas normalmente esse monte de regras, eles causam muita angústia na família, né? Nos pais. Porque fala, gente, não é possível, tá quebrado, né, meu neném? Não tá dando certo isso, não tá funcionando. E aí, às vezes, fica o bebê chorando no berço, a mãe chora do lado de fora do quarto e o pai dando bronca, né? Fala, você precisa se acalmar, né? E fica aquele caos, assim. E aí ninguém tá feliz nessa história, né? E se ninguém tá feliz é porque não é pra ser assim. Sim, sim. O Mateu hoje ele tem quase 3 meses. Ele faz 3 meses no domingo que vem. E nesse período a gente tentou já bastantes coisas. E porque teve um período né, nesse intervalo em que ele tinha o que o pessoal fala, não sei se realmente era isso, mas a gente tinha essa impressão que ele tinha aquela hora da bruxa. Então, todo dia, 7:30 da noite, ele começava a chorar, mexer bracinho, perninha, e chorava até 9 horas da noite. Parecia ser uma cólica, né? Então a gente colocava o saquinho com ervas na barriguinha, dava de Uhum, amamentar, enfim, a gente tentou de diversas coisas, né? E aí nesse ínterim, a gente também tentou um pouquinho da rotina da Tracy Hogg. uhum. Mas a gente percebeu que com ele, a rotina que ela estipula é amamenta, faz atividade, dorme, amamenta, faz atividade, dorme. E a gente percebeu que com ele isso não funciona. Assim que ele amamenta, ele quer dormir. E a gente não vai ficar forçando uma criancinha de 1 mês de vida a Sim. ficar acordado, né? A maioria Então, dos bebês dorme mamando, né? Nesse início. sim, Gente, e é até um alívio, né? Porque você amamenta, aquilo já demora pra caramba, e aí você ainda tem que fazer o bebê dormir depois. Então é isso que eu sim, falei, não é pra todo mundo que isso vai funcionar. sim. Ô Mari, se um bebê mamar por 10 minutos é pouco ou é muito? Não, a gente não tem como contar tempo, né? Vai depender da dupla ali. Então a gente tem mães que demoram mais para liberar o leite sai mais devagarzinho, e bebês que mamam muito rápido, e a mãe libera um montão de leite de uma vez, e a gente tem bebês mais que vão mais devagarzinho, mais calminhos, né? Então cada dupla vai ter o seu tempo mesmo, não tem como a gente contar tempo. Você tem uma ideia de quantas mulheres, assim, qual percentual de mulheres que deixam de amamentar antes dos 6 meses? Eu sei te dizer que 70% das mulheres deixam de amamentar por dor. Tá. Isso é uma pesquisa que a gente já tem, né?
E a gente tem outra pesquisa também que diz que, apesar da recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, se a amamentação exclusiva de 6 meses, aqui no Brasil fica quase ali por 2 meses só. Depois disso, acaba entrando fórmula, tudo. Que 2 meses é justamente quando a gente tem um ajuste da produção da mãe. Então, o peito não fica mais cheião do jeito que era, né? E aí a mãe acha que o leite está diminuindo e aí, muitas vezes acaba introduzindo um complemento nessa fase. Entendi. Então, E são qual que é a as sua principais pesquisas. Entendi. E qual que é a sua opinião sobre o uso da chupeta, da mamadeira? Bom, a minha opinião é que cada família sabe onde seu calo aperta, né? E aí, cada uma que vai saber. Mas o que a gente tem de estudos mesmo é que bebês que fazem uso de bicos artificiais, e aí entra a chupeta, a mamadeira, o intermediário de silicone, são bebês que desmamam mais cedo, né? Tá. Então, que Por quê? deixam de querer o peito, sei lá, com 6 meses, 9 meses. Ah, ele não quis mais o peito, né? Por alguns fatores. E principalmente quando a gente fala de chupeta, mamadeira e bico, né, que é comum a todos eles, é a posição da língua na hora da sucção. Então, quando o bebê suga o peito, a língua fica por baixo do peito, né? Fica por baixo do peito e faz esse movimento, né, de ondinha e massagem e retira o leite. Quando o bebê chupa a chupeta e a mamadeira, a boca fica fechada e ele suga com a pontinha da boca, né? Então, a língua vai lá para trás, ela amontoa para trás. Então, aí eu vou pôr o bebê no peito, a língua tem que ir para frente, fazer outro movimento. Aí eu ponho a chupeta, né? E aí isso causa o que a gente chama de confusão de bicos. O bebê começa a brigar com o peito, começa a não saber muito bem o que fazer com aquela língua, fica um pouco perdido. E aí chora mais, aí tá com fome, né? E aí vai uma bola de neve. Então, o que eu acho importante, eu acho que cada família tem que saber mesmo o que quer fazer, né? Se quer oferecer a chupeta, se não quer, enfim. Mas que as famílias recebam orientação adequada para poder tomar essa decisão consciente, né? Quando eu voltei a trabalhar, a Heloísa tinha 4 meses. E eu não tive essa informação na época. E eu tinha muita preocupação de ela não desmamar. Então, eu tirava leite, deixava para ela, mas esse leite era oferecido na mamadeira. E ela foi desaprendendo a mamar no peito. Então, conforme o tempo foi passando, cada vez eu tive que dar mais mamadeira, porque ela brigava com o peito, não queria mais, e aí eu tá com fome, tacava a mamadeira, né? Até que com 9 meses ela acabou desmamando, quer dizer, eu tirei ela do peito porque machucou meu peito, né? Ela acabou desaprendendo de mamar e começou a machucar. E aí eu tirei. Mas foi, assim, pura falta de informação mesmo, porque se eu soubesse que poderia acontecer isso, talvez eu não tivesse oferecido a mamadeira. A gente tem outras formas seguras de oferecer o leite, tanto para amamentação como seguras para o cuidador, né? Porque às vezes a gente sabe, o ideal é no copinho, mas às vezes a avó, a babá, enfim, a creche, né, não vai oferecer o leite no copinho. Então a gente precisa procurar outras alternativas que seja bom para todo mundo. Até a Marcela mandou aqui uma pergunta. É melhor dar o leite no copinho ou na colher, quando tiver que ser feita essa amamentação externa? Tanto faz. Tanto faz. O que a gente evita é bico mesmo. Tá. E além de colher e copinho, tem outras formas fora a mamadeira, obviamente, mas tem outras formas? Tem. A gente, assim, depende um pouco da idade do bebê, né? Quando a gente fala de um recém-nascido, que às vezes a mãe precisa de uma reinternação, ou enfim, vai passar o dia fora, vai fazer um exame, né? Então a gente pode oferecer por uma sondinha, que a gente põe a sondinha, o canudinho no dedo assim, e o bebê suga no dedo da gente e recebe pelo canudinho leite, né? Mas a gente tem o copo aberto, xicrinha, enfim, o que você tem em casa, a colherzinha, tem os copos 360, que são mais modernos, né? Que é um copo assim, mas ele tem uma tampa. Então o bebê suga ali e o leite vai sendo liberado. Nossa, isso facilitaria muito. A gente não tendo bico, já o risco é bem menor de Tá. atrapalhar.
Legal. Ó, outra pergunta que a Marcela está fazendo. No segundo filho, o peito pode ficar dolorido como no primeiro ou o peito fica acostumado, né? Ele fica calejado, vamos Não, chamar assim. pode ficar pior. Certo. Eu não senti dor, por exemplo, no início da Heloísa, apesar de ela ter ficado na UTI, de ela ter tomado uma madeira lá, quando ela veio pro peito, deu tudo certo, assim, né? Acho que foi o universo conspirando para eu ficar feliz. E agora, da Isadora, nossa, no começo já foi muito dolorido, e aí eu precisei buscar ajuda, fez bolha, enfim, né? E é o mesmo peito. Mas é porque cada dupla vai ter o seu encaixe. Apesar de ser a mesma fechadura, a chave ali é diferente, né? A gente tem o encaixe de cada dupla mesmo. Então, às vezes o bebê tem uma questão de linguinha. Hoje eu fui atender uma mãe que era terceiro bebê dela. E ela amamentou 2 sem dificuldade nenhuma, né? E na terceira bebê veio um desafio ali. Então, Interessante. cada amamentação é uma. A diferença é que com o segundo ou terceiro filho a gente já tem mais informação, a gente tem mais segurança, né, do que fazer ou do que está errado. E aí a gente consegue identificar mais rápido as dificuldades. É uma coisa que a gente fez que eu acho que a gente acertou muito foi o seguinte: o Mateus nasceu num sábado. E aí o parto foi um pouco difícil, né? Então, já na primeira pega que ele fez no peito, ele já machucou o peito da Marcela. E aí, a partir daí, as coisas já vão ficando difíceis já a partir da primeira mamada dele, né? Então, a gente teve a alta no domingo, no sábado, no próprio sábado. Minto, ele nasceu numa quinta. O Mateus nasceu na quinta, e aí ele já teve esse problema com mamada já na quinta-feira. A coisa foi se estendendo. Tinha uma consultora ali no hospital, mas que, enfim, não fazia muita coisa. No sábado, a gente teve alta. No domingo, eu percebi que a coisa estava muito difícil e aí a gente imediatamente contratou o seu serviço. Então eu acho que a gente ter agido rápido fez muita diferença para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, que ela está amamentando tranquilamente. Faz muita diferença, sem dúvidas, né? Quando a gente tem um bebê que já tá mamando errado, né, entre aspas, assim, um mês, pra gente corrigir, ensinar esse bebê, pode ser mais difícil do que quando a gente ensina desde o início já. Fora a mãe já está sentindo dor há um mês, ela já está muito mais fragilizada, às vezes a gente já tem também um problema de ganho de peso, enfim, né? E os Sim, problemas vão ficando cada vez maiores mesmo. Às vezes estava com dor, aí por estar com dor ela não quer dar o peito, ela introduziu a chupeta. E aí piorou ainda o peito, e aí não tem um ganho de peso, enfim, né? Vai cada vez ficando mais difícil. Então, quando a gente age antes, e incrível, assim, quando eu atendo as mulheres na gestação, a maioria não tem problema depois que nasce. Só da gente falar sobre todas as dificuldades, né, as questões do início, e leva a boneca, a gente treina, né, como que segura o neném, tudo, e aí elas também já têm informação, então, às vezes vem uma informação errada do hospital, elas já não se afetam por aquela informação errada, né, já sabe o que fazer, enfim. Às vezes me ligam do hospital e a gente vai ajustando tudo, e aí pronto, não machucou, não teve dificuldade, não teve problema, né? É muito mais tranquilo. legal. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui, Mari. Luciano Laércio está aqui com a gente. Angélica D51. Ó, a Maria Silva Prata é sua mãe, né? É. Que bom interesse de um homem sobre esse assunto. Precisamos de mais homens com participação ativa. Parabéns, obrigado, Maria. De fato, é um assunto super interessante. Até já li alguns livros sobre isso, enfim. Jorge Diefenthaler, não conheço. Babi Semijoias. A Carmo, boa noite, Carmo, tudo bem? A Marcela dizendo que amamentar realmente é amor, que foi o que você comentou agora há pouco, né, Mari? Amamentar é realmente trocar amor, né? Aqui a Mari Recupete. A Manu Alvim dizendo que TT é consolo para tudo, até 2 anos e 10 meses. Olha que bacana, a Manu Foi. amamentou até 2 anos e 10 meses. Olha que legal. Foi. E a Manu, uma vez, ela sempre conta essa história, e ela também conta para todo mundo, ela não vai ligar de eu falar aqui, né? O começo dela foi bem desafiador, né? E um dia eu falei para ela, eu falei assim, escuta, você não precisa fazer isso, né? Não precisa amamentar, se você não quiser, se não tiver bom para você, você pode desistir, né? E aí, enfim, foi a última visita que eu fiz na casa dela, a gente teve uma conversa assim bem sincerona, né? E passou. E aí eu conversava com ela assim de vez em quando, por rede social, mas nunca mais perguntei da amamentação, ela também nunca mais falou nada.
E aí, quando a Mel tava aí com 2 anos e tralalá, ela, Mari, preciso da sua ajuda para desmamar. Aí eu, nossa, mas você ainda amamenta? E Que aí ela legal. falou para mim que o que deu força para ela foi essa conversa que eu tive com ela, de dizer que ela podia desistir, né? Eu acho que é melhor a gente dar uma mamadeira feliz do que um peito sofrendo, né? Precisa de ser Claro, bom para todo mundo ali. sim. Legal. A Mari Ledier está dizendo que a melhor rotina é aquela estabelecida que gera conexão entre mãe, bebê, pai, a família toda, né? Grávida e baby. Paula Dias. Boa noite, Paula. Tudo bem? Ana Marisa Andrade. Enfim, tem bastante gente por aqui. Eu não vou conseguir citar, prestigiar todo mundo. Daqui a pouco eu volto aqui, porque eu preciso continuar com as perguntas que eu preparei aqui para fazer para a Mari. Ô Mari, existe algum tipo, eu já ouvi falar, né, já até li, na verdade, que a amamentação promove liberação de hormônios na mulher, que geram prazer, né? Sim, a gente tem muitos, muitos hormônios envolvidos, né, na amamentação. Mas os dois principais dele, que é a prolactina e a ocitocina, são hormônios do amor, né? São os mesmos hormônios que estão envolvidos no parto. E são hormônios que perdem para os hormônios do estresse, por exemplo, para a adrenalina. Então a gente precisa de uma mulher tranquila, uma mulher confiante, né? Bem, para conseguir produzir, liberar o melhor leite ali para o neném. É totalmente hormonal mesmo. Legal. A Marcela está mandando mais uma pergunta. Se a mulher estiver amamentando ainda, e nesse ínter ela engravidar, a produção de leite diminui ou se interrompe? Né? Pode até acontecer de dar uma diminuída, né? Vai depender também da idade do bebê, né? Tanto do bebê que está mamando, né? E da distância do parto, enfim. Se ela está amamentando uma criança de 2 anos e 10 meses ou um bebê de 6 meses, né? Então, assim, mas vai responder ao estímulo. Então, mesmo que dê uma diminuída, se o bebê continuar mamando, o corpo vai continuar produzindo leite, né? E não tem problema nenhum amamentar se a gente não tiver uma gestação de risco, né? Se a mulher não for impedida de outras atividades, como atividade física, atividade sexual, não tem por que a gente suspender a amamentação. Legal. No puerpério, que é esse período aí de. Varia um pouquinho de quem é o médico, né? Mas que varia de 40 a 60 dias depois do nascimento do bebê, né? Varia de 40 a 2 anos, Enfim. mas O puerpério interfere na amamentação? olha, assim, acaba coincidindo justamente com o período mais difícil, né? A gente tem os hormônios aí que estão muito loucos e uma mulher que está se adaptando a uma nova rotina e de repente um peito que está doendo. Então, assim, acaba sendo, né, às vezes a gota d'água que precisava para ela desistir, para ela não aguentar, né? Interfere muito. Às vezes a mulher está passando por um período que a gente chama de baby blues, né? Que não chega a ser uma depressão pós-parto, mas a gente fica bem chorosa, fragilizada, né? Pela ação dos hormônios, todas essas mudanças. E aí, se a gente tem uma amamentação que não está indo bem, né? Com certeza pesa bastante. A gente não tem como escapar do perpério. Não tem como. A gente precisa de apoio e precisa lidar com ele. O que a gente pode fazer é facilitar as outras coisas, né? Facilitar a amamentação, facilitar que ela tenha apoio para tornar mais fácil. Legal. Hoje a gente vê assim, um movimento de mulheres que já se dispôs a enfrentar os preconceitos da sociedade e amamentar em público, né? Isso até talvez 15 anos atrás, que é um espaço curto de tempo, talvez fosse praticamente proibido, né? Hoje isso já está um pouco melhor. Como é que você enxerga isso? Você tem alguma dica para dar para mulheres que tenham talvez receio de amamentar em público? Existe alguma relação desse ato com o empoderamento feminino? Enfim. Eu acho que sim, né? Assim, total, né? A gente se sente muito mais forte, muito mais poderosa quando a gente é capaz de algumas coisas, né? Quando a gente é capaz de gerar um bebê, de parir um bebê, e a gente se torna dona da nossa própria vida e maternidade, né? Muitas vezes a mulher só se torna dona da vida dela mesma na hora que ela se torna mãe, né? Que ela se sente responsável por aquela vida e
se transforma ali numa leoa. Mas com relação ao amamentar em público, ainda é muito complicado, né? E infelizmente é uma coisa que foge um pouco do nosso controle como mãe, né? Como mulher. Então, mesmo que eu me sinta no direito e à vontade de amamentar onde eu quiser, as mulheres ainda são olhadas e recriminadas e às vezes pedem, né? Ah, você não pode amamentar aqui, né? Você pode ir ali no cantinho, às vezes sugere que a gente vá até o banheiro para amamentar, né? E eu acho que isso só vai melhorando com a nossa atitude mesmo, aos pouquinhos, né? A gente viu em alguns lugares que teve mamaço, né? As mulheres foram impedidas de amamentar no banco, e aí foi todo mundo lá amamentar no banco, né? Porque o bebê não escolhe onde ele quer mamar, onde ele vai ter fome. E às vezes a gente vai precisar amamentar onde que tá, né? Não tem como a gente procurar um lugar ou se esconder num lugar porque o bebê tá querendo mamar. Então, eu acho que é o tempo mesmo que vai tornar isso mais possível de acontecer. A gente pode colocar um paninho ali, mas dependendo da idade do bebê, eles tiram. A gente coloca o paninho, o bebê tira, né? E aí faz parte. Eu acho que a sociedade é que tinha que mudar e parar de ver a mama, né, o seio como um objeto sexual, né? Quando a gente está com o bebê, é apenas refeitório ali. Não, não é para ninguém ficar olhando, é só para alimentar o bebê. Sim. Tá muito mais na nossa cabeça do que qualquer outra coisa, né? Né? Mário, exatamente qual que é o trabalho de uma consultora de amamentação? É apoiar, principalmente, né, a amamentação e trazer informações de qualidade para essa mulher e ajudar a solucionar os problemas que possam acontecer. A consultora normalmente já trabalha em equipe, né, com o pediatra, a gente pode trabalhar também com fono, com osteopata, enfim, todos os profissionais que podem colaborar para aquela amamentação. Como é um trabalho que normalmente, né, eu optei também só por trabalhar assim, né, trabalhar na casa da pessoa, né, fazer um atendimento assim, e você acaba ficando ali com aquela família 2 horas, né, naquele ambiente familiar, a gente acaba às vezes tendo mais informação do que o pediatra, né? Os pediatras a gente tem uma consulta ali de 20 minutos, se for do convênio, por exemplo, e acaba não passando muitas informações, né? Difícil o pediatra que acompanha uma mamada do bebê. Ah, deixa eu ver, põe aí o neném no peito, deixa eu ver se tá tudo bem e tal, né? Então, acaba sendo um trabalho em conjunto mesmo. A gente acaba trocando informações ali, um entra com a parte clínica, né? O outro entra com a parte prática e a amamentação, enfim, todo mundo colaborando para o bem-estar da mãe e do bebê. Eu lembro que quando você estava socorrendo a gente, você comentou da terapia laser. Para que serve a terapia laser? Como é que aplica? Sim, o laser é um aparelhinho, eu não estou com ele aqui agora, mas é um aparelhinho portátil, né, que emite uma luz de laser, né, que é uma luz baixa frequência, e a gente tem o vermelho e infravermelho. Praticamente o mesmo que a gente conhece na fisioterapia, acho que é mais fácil as pessoas conhecerem pela física, né? E ele ativa a circulação, ele ativa a cicatrização, melhora o processo inflamatório. Então, assim, ele agiliza muito o processo de cicatrização. Mas eu sempre falo, né? Eu trabalhei aí 8 anos quase sem o laser. E, sinceramente, não senti a falta de não ter o laser. Porque quando a gente cuida da amamentação, a gente corrige a pega do bebê, o peito vai sarar, né? Uhum. É que o laser acaba dando aí um plus, que a mulher já sente a diferença ali na hora e cicatriza mais rápido. Uhum. Mas não é, assim, a solução de todos os problemas. A gente realmente precisa do manejo, né? Do cuidado com essa amamentação. Não adianta a gente passar pomada importada, laser, concha de prata, enfim, a gente tem um monte Se de não coisa. corrigir a pega, né? Se não corrigir, exatamente. Ô Mário, a Mari Ledier mandou uma pergunta aqui, que eu vou até emendar com uma outra pergunta que ela tinha feito nos stories. Ela está perguntando o seguinte: você acha importante também o trabalho de uma psicóloga com a parentalidade e a perinatalidade? E lá nos stories ela perguntou também da sua opinião sobre a importância do pré-natal psicológico. Sim, eu acho muito importante. A gente tem muitas questões que vêm à tona com a maternidade, né? A gente tem autoras bem legais que tratam desse tema. Eu gosto muito da Laura Gutman. Quem se interessar e quiser ler depois, eu tenho os livros em PDF, é só me chamar que eu passo, né?
E o livro mais famoso dela chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Porque quando a gente é mãe, a gente acaba revivendo a criança que a gente foi um dia. E aí a gente pode começar a entender melhor nossa mãe, ou não. A gente pode começar realmente a questionar algumas coisas da nossa mãe, né? E assim, ninguém está 100% resolvido com tudo. E quando a gente se torna mãe, claro que o pai também, mas assim, a mãe muito mais, a gente abre mão de tudo da nossa vida em função daquela criança. A gente não faz nem xixi mais a hora que a gente tem vontade, né? E assim, é uma doação sem tamanho. E é o que eu falei, nem todo mundo está preparada para passar por isso, né? Para se anular desse jeito. Porque vai um tempinho aí até a gente começar a se reencontrar de novo. Então, claro, se a gente começa a trabalhar essas questões, né, durante a gestação ou até antes, né, e vai ser muito mais suave a hora que esse bebê chega, né? E também, claro, se vem à tona essas questões de mãe, nossa, eu já tive mulheres que não puderam olhar para a mãe. Eram super grudadas na mãe e de repente não queria ver a mãe mais na frente, né? E já tive mulheres que grudaram na mãe e não se davam com a mãe antes. Então, assim, mexe muito com as nossas relações e com o casal também, né? A gente, depois que a gente é mãe e pai, a gente vê que filho não segura casamento, né? Então, se o casamento não tá bem, não tá forte, nossa, é o que faltava. A maior parte dos casais se separam nos primeiros 2 anos da criança. Então, assim, mexe muito com a nossa relação. Então, óbvio que ter um apoio psicológico faz total diferença nessa fase. Legal. E a Mari Ledier está mais do que convidada para vir conversar aqui comigo sobre primeira infância, hein, Mari? Você está me devendo esse papo aqui. Ela está fugindo de mim. Deixa eu só dar um boa noite aqui para a Roberta Salles. Ó, a Jéssica Borzani está voltando um pouquinho no papo sobre a amamentação em público, né? Então ela está dizendo, as pessoas comem em público, por que o bebê não pode comer em público? Verdade, faz todo sentido. O professor Deusinei está aqui também, boa noite, seja bem-vindo. A Débora Amabile, boa noite, Débora. A Jéssica Borzani está fazendo mais um comentário aqui, deixa eu só puxar porque eu não consigo ler. Quando me tornei mãe, valorizei muito mais a minha mãe, enfim, ela está comentando um pouquinho sobre essa relação com a mãe dela, né? Legal. Mari, a amamentação ela deve ser. A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale reforçar. Na sua opinião, a amamentação ela deve ser em livre demanda? E aí explica um pouquinho o que é livre demanda, porque para algumas pessoas significa uma coisa, para outras outra, né? Não, é importante a gente respeitar, né, o bebê. Então, assim, se o bebê tá com sede, se o bebê tá com fome, né, e tá pedindo para mamar, é triste a gente recusar, né? Ah, eu tô com sede agora e alguém me proíbe. Não, você não vai beber água. Não tá na sua hora de beber água, né? Então, assim, é muito importante a gente ter a livre demanda até os 6 meses do bebê, porque é a única forma de alimentação dele, né? Então, assim, não tem como eu regular, não vai comer agora, não vai beber agora, né? Mas eu não posso comparar livre demanda a livre disposição, né? Às vezes tem mulheres que me procuram e falam assim, nossa, eu fico o dia inteiro, assim, sentada, ele fica ali, não dorme, o tempo todo no peito, né? E aí esse bebê nunca está satisfeito, e aí tira do peito e chora, então a gente precisa ver o que está acontecendo, que esse bebê não está satisfazendo. Porque quando a gente dá um peito, aí a gente tem o outro, né? Então dá o outro. O bebê vai encher a barriguinha e vai fazer um soninho, né? Pode não ser as 3, 4 horas dos sonhos, né? Mas não é normal o bebê ficar o dia inteiro ali bicando, né? Nunca enche a barriga, nunca fica satisfeito, então a gente precisa corrigir, organizar isso aí. Mas não que eu vá limitar, não, você só vai mamar a cada 3 horas. Não pode ser assim. Legal. Você comentou comigo um tempo atrás sobre um trabalho voluntário que você fez na Santa Casa aqui de Atibaia, justamente para dar orientação sobre amamentação para algumas mães, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho que você fez, queria até te dar parabéns aqui novamente para esse trabalho, e a importância disso, e a importância de continuar com esse tipo de programa, né? A Santa Casa tem um curso de gestante, né? Agora deve estar suspenso pela pandemia, claro, mas que acontece, eu acho que era quinzenalmente, se não me engano, mensalmente.
E era uma tarde que elas passavam lá e elas tinham informações sobre as fases do parto, os primeiros cuidados com o bebê, umbigo, banho. Eu fazia parte de amamentação, tinha um bombeiro que ia dar orientação sobre engasgo de bebê, né? Era bem legal o curso. E só que a gente não tinha uma grande adesão assim das mulheres da cidade, né? Eu não sei se não era muito divulgado. Eu mesma assim colocava no meu Facebook, sabe? Ah, terça que vem vai ter, tal, né? Façam inscrição, nananã. E aí, às vezes eu acabava inscrevendo a mulher, ela me mandava mensagem, falava, ah, eu quero, como que é, que horas que é? Então assim, ela não estava sabendo, né, que isso acontecia. E aí, depois de um tempo que eu estava lá ajudando no curso, eu fiquei um tempo fazendo um plantão lá, voluntário também, para auxílio com as dificuldades em amamentação. Então, eu passava visita lá na maternidade para ver como é que estava, né? Se as mulheres estavam tudo em ordem, e ficava lá esperando alguém que aparecesse buscando ajuda. Mas também não teve muita adesão, não, apesar de eu sempre estar pedindo, né, conversando, pedindo para elas avisarem as UBSs, para as UBSs avisarem que tinha esse serviço, né, alguém que ajudasse. Não era divulgado também. E aí, infelizmente, acabou acabando. Entendi. E, assim, o problema principal desse programa, na sua opinião, era a comunicação mesmo, era fazer a informação chegar nas Eu pessoas de que o acho que programa existe, que era. está à disposição. Eu acho que era, porque eu continuava recebendo demandas, às vezes, né, no Facebook, no Instagram, e aí eu falava, ó, vai lá, terça-feira, tal, né? E aí a mulher ia. Então as mulheres continuam tendo dificuldade de amamentar, né? Mas eu, sinceramente, eu não sei aonde que está o erro aí de comunicação, né? Até a mulher que eu fui atender hoje, ela teve o bebê na USF, porque era uma gestação de risco, então ela foi encaminhada para lá. E ela teve na UBS com o bebê com 8 dias para colher teste do pezinho e fazer a primeira vacina, tudo. E a consulta dela foi agendada para um mês do bebê. E hoje eu fui lá, o bebê está com 23 dias, acho, e tinha perdido peso. E então, assim, ela ia descobrir isso só na consulta de um mês. E aí Uhum, talvez isso fosse tarde, né, para a gente uhum. fazer alguma coisa, porque aí já precisa entrar com fórmula, enfim. Então, não sei, assim, aonde que falha. Como eu já trabalhei no SUS, né, eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade de adesão das próprias mulheres, né, ainda mais com Uhum, relação à pandemia, tudo isso. Mas eu não sei te dizer, assim, o que que acontece aí, né? sim. Nesse... E Mari, se para quem quiser contratar o seu serviço, como é que faz para te achar, para te encontrar? Claro que é só fazer contato com a gente que a gente indica também, mas aonde as pessoas te encontram? me encontra no Instagram, normalmente é só mandar mensagem lá que eu sempre respondo. E no meu link da bio tem o WhatsApp, tem o site, tem tudo, é só clicar lá. No Instagram é só procurar lá por Mariana Prata, É, mãe é doula, mãe Mari amiga, Prata, né? Mari Prata, Mari Prata. isso. Só Mãe amiga, procurar. certo? Certo. E no Facebook, se eu me lembro bem, Mariana Prata Doula. Não, é a mesma coisa agora, tudo Mesma coisa? igual. É, Ah, tá. tudo igual. É só por Mariana Prata que acha, não tem tantas assim. Legal. Mari, queria agradecer demais o tempo que você investiu aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Dizer que foi super produtivo, super bacana, tirei muitas dúvidas, aproveitei para tirar dúvida também, tá vendo? Acabei fazendo uma consulta grátis aqui. Tá bem? E, enfim, tipo, parabenizar pelo trabalho, de fato com a gente Obrigada. assim funcionou super, foi muito legal. De fato, assim, mudou o destino da amamentação da Marcela, de E foi verdade. online, né? E foi tudo online, A exatamente. A gente gente estava fez numa três, a época gente só fez, online. a gente fez dois encontros online e um terceiro um pouquinho mais para frente, mais para tirar dúvidas, né? Isso, isso. Inclusive, como é que funcionam os seus encontros online, se você quiser já dizer para o pessoal também? Apesar de eu já ter voltado a atender presencialmente, eu continuo atendendo online, né? Tem pessoas que me procuram às vezes de outros estados e super funciona o atendimento online. A gente tem a limitação, claro, de não poder ali colocar a mão, né?
Uhum. Então, às vezes, para fazer uma avaliação mais detalhada da boquinha do bebê, por exemplo, ou quando a mãe já está com super machucado, né? Ajudaria bastante a gente ter a questão do laser. Mas normalmente quando a mulher me procura para um atendimento online, como eu já faço aquela anamnese antes, né? Eu mando um questionáriozinho para ser respondido. Então, se eu identifico que é alguma coisa que vai fazer falta o presencial, eu falo. Eu falo, olha, eu acho que é melhor no seu caso, a gente vai precisar de alguém presencial. Já aconteceu isso diversas vezes, e aí eu acabo indicando uma colega que seja próxima, assim, né, da Uhum. pessoa. Mas se não, atendimento online dá super certo. Orientação de gestante, eu tenho feito bastante também online e tem ajudado. Eu já fiz até chamada na maternidade É que online, legal. então sempre dá certo. Ajuda bastante. Maravilha. Então, obrigado de novo, Mari. Eu Obrigado que para todo agradeço, mundo Léo. que, obrigado a todo mundo que compareceu e prestigiou a gente aqui hoje. Quem quiser fazer contato com a Mari, a gente já passou os contatos, certo? Certo. E até uma próxima então, Mari. Até. Obrigada. Tchau, tchau.